dia especial. Vamos de jogo aberto. Os brasileiros começaram a quarta rodada da Libertadores com 100% de aproveitamento. Na Venezuela, o Botafogo passou um sufoco para derrotar o Carabobo por 2-1. Na Arena Castelão, o Fortaleza goleou o Colo-Colo por 4-0. Já o São Paulo praticamente garantiu presença nas oitavas de final ao bater o Aliança Lima por 2-0. Hoje é a vez de Flamengo, Bahia e Palmeiras entrarem em campo. Na Europa, a Inter de Milão carimbou o passaporte para a final da Liga dos Campeões após outro jogo eletrizante diante do Barcelona. Na Copa Sul-Americana, Vitória e Corinthians ficaram apenas no empate. Bom, assim, explicações nós temos, mas é sempre difícil você colocar algo com tão pouco tempo de trabalho. Nós estávamos na tabela numa situação complicada e ainda continuamos. Então, anímicamente é bom ganhar e ganhar melhor. Yo no me gusta ganar así en el último tiempo, cuando estás con el partido sin estar resuelto, no me gusta. No quiero repetir Chimi, eu quero repetir Chimi, eu quero ganar, eu quero que os jogadores tengan también la confianza, mas también hay situaciones particulares o momentos, situaciones como esa, ¿me entiende? Acho que está todo mundo de parabéns, a gente sabe o quanto que é difícil jogar a Copa Libertadores e a gente vem nos dedicando muito, a gente vem fazendo grandes jogos e graças a Deus levando aí mais 3 pontos na nossa bagagem e isso foi muito importante. É do São Paulo! Gente, vamos lá então, jogo aberto começando aqui na tela da Band ao vivo e o trio está aqui comigo. Cicinho, o São Paulo fora de casa na Libertadores é uma potência, bom dia! Bom dia, Renata, bom dia a todos. Uma tristeza desses dois, mas alegria do tricolor. Mais uma vitória, tudo normal na Libertadores. E o São Paulo está cada dia mais cravando a sua identidade copeiro. Tudo normal, olha como ele está, hein? Ronaldão, tá tudo normal na Sul-Americana também? Sim ou não? Bom dia. Bom dia, bebida, bom dia, seus cavalos. Eu diria o seguinte, primeiro tempo, Dorival Júnior. Segundo, Ramon Dias de Palilo. Que segundo tempo ruim do Corinthians, menina? Vamos falar sobre Libertadores, Sul-Americana e hoje mais jogos acontecem nas competições. Edu Dracena, aquele bom dia. E o Palmeiras, que está 100%, joga fora de casa contra o Cerro Porteño, podendo se classificar, podendo garantir melhor campanha daqui a pouco. Tá demais, hein, o time do Abel. Bom dia, Renata, bom dia a todos. É claro, né, jogando fora de casa, um jogo difícil, mas eu acredito muito no Palmeiras manter essa invencibilidade sem perder, né, fora de casa, que é muito importante. Muito bem, começando assim, tem muito mais na sequência e a gente aproveita para dar aquele pulinho lá no canal Jogo Aberto no YouTube, vai se inscrevendo, vai acompanhando o conteúdo exclusivo por lá e Dorival Júnior vai explicar esse empate diante do América de Cali e teremos gols da Série B também. Já já, muito mais aqui. É a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente. Ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças importantes. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas, acima de tudo, um excelente grupo. Essas equipes elas saem na frente. De volta, quanta coisa! Estávamos aqui batendo um papo também sobre a Liga dos Campeões da Europa. Que partida histórica, antológica, entre Inter de Milão e Barcelona.
Olha, eu vou falar pra vocês. Temos Libertadores, Sul-Americana, participação brasileira, mas esse jogo, pra quem é apaixonado por esse esporte chamado futebol, vai deixar marcas. Então a gente vai acompanhar um pouquinho do que aconteceu nessa partida, a classificação dos italianos, que agora esperam ou pelo PSG ou Arsenal na grande final no dia 31. Ter é uma loucura, 1-0, 2-0, 2-1, aí 2-2, 3-2, 3-3 e o 4-3 vem na prorrogação para a Inter de Milão, que é um time forte, aguerrido, usou bem o fator torcida, o goleiro estava no momento inspiradíssimo, Sommer, e a gente vê que o futebol nem sempre é só individualidade, a equipe conta muito. Edu Dracena, você sabe um pouco dessas histórias aí, né? Já tem uma experiência nesse meio. Renata, ontem foi um privilégio assistir esse jogo de futebol, porque teve muitas variantes, né, dentro de um jogo só. Né? Então você vê as duas equipes buscando o gol desde o início do jogo, não se escondendo, mesmo perdendo, indo para o ataque, sabe? Não jogando na defesa. Então acho que foi um dos grandes jogos que eu tive o privilégio de assistir. Então parabéns à Inter, né? O Inzaghi fazendo um grande trabalho, né? E você pega o Barcelona, joga o melhor futebol para mim, analisando. Mas a gente vê que a efetividade foi da Inter de Milão. Parabéns à final. Agora esperar quem vai ser o próximo confronto na final da Champions League. O famoso mata-mata define, não é? Cicinho, no primeiro jogo, um empate eletrizante. A Inter de Milão, ela é muito mais exaltada pela defesa do que pelo ataque, mas em 2 partidas contra o Barcelona fez 7 gols. 7 gols e dá para ver que o treinador, né, o Inzaghi, estudou muito, né, a equipe do Barcelona, porque a equipe do Barcelona você acompanha o posicionamento do sistema defensivo, é uma defesa que joga muito distante do seu goleiro, né? Eles marcam alto, então com o Thuram ali no ataque e o Lautaro Martins, o Lautaro jogou da sua condição de jogo 60%, 70%, entrou em campo no sacrifício e já no início fazendo gol e sofrendo pênalti, né? Então, assim, é uma equipe muito bem treinada de ambas as partes, né? Logicamente, e 2 equipes que buscaram o tempo todo a vitória. Para quem acompanhou o jogo, foi algo, assim, espetacular, emocionante e a Inter aí conquistou, né? Essa tão sonhada, depois de muitos anos, a final da Champions League, vai disputar aí a grande final e com todo o merecimento. O Barcelona tem os seus 2 melhores jogadores, que na minha opinião são os 2 melhores do mundo na atualidade, que é o Yamal e também o Rafinha. Mas nem sempre os que têm os melhores vencem, mas sim o melhor conjunto, e a Inter venceu por isso. E o Rafinha tem que ser exaltado mesmo eliminado da competição, porque ele tem 13 gols, divide a artilharia, mas também tem 8 assistências apenas nessa edição de Liga dos Campeões da Europa. Então é impressionante o que ele vem fazendo no ano, se contar gols e também assistências pelo Barcelona, contando também todas as competições, são 55. Não é? Então é um número expressivo. Agora eu quero falar com você, e deixei para o final de propósito, o grande herói da noite, o Sommer, goleiro suíço, já acompanhamos em Copa do Mundo, estava lá na Alemanha, e ele teve talvez a melhor atuação da carreira. Foi, e é uma escola diferencial, né? Quem tem visto aí, porque o goleirão, todo que a gente pega aí, vai puxar o scout, o cara tem 1,99 m. Aí tem outro que tem 2 metros, aí o outro tem quase 3 metros. Esse aí, 1,83 m, bem posicionado, fazendo a diferença. Isso que a gente mostra, o que demonstra pra gente aqui é que você tem que estar bem treinado, em agilidade, e assim, e tá ligado no jogo. Ele estava ligado no jogo. Foi eleito o melhor da partida. Apesar de ter tomado tantos gols, né? Colocando os 2 jogos, são 6 gols praticamente, mas é um cara que viveu aquilo e não ficou dentro do gol. Não caiu pra dentro do gol nenhuma vez. Essa daí, olha essa bola. 6, mas era para ter tomado uns 15, hein? Então, porque o que ele pegou nos 2 jogos... E outra decisão rápida que ele tomou também, ó. Ele para, espera, olha lá. E a impulsão, o reflexo, é uma outra escola. Rápido. Uma escola maravilhosa. Essa aí, ele lembra muito, sabe quem? Essa aí. Olha essa aí, Cicinho. Júlio César. Ele caiu no chão pro lado. Olha só, fala isso pro Ronaldo. E volta. Meu pai do céu. Você ouviu o que você lembra falou? muito o Júlio César na questão da estatura e da agilidade, muito rápido. E se você pegar aquela Inter Corinthians? Não. O que jogou na Inter. O Júlio César que já foi o original, pra seleção. o original. Você tá falando aí tomou 7 da Alemanha? Original. Então parou, né? O que estava, você tá falando aí tomou 7 da Alemanha?
Tá. Mas- Nós estamos falando de goleiro bom, peraí. Esse Sommer, eu tô O falando Ronaldo, dessa nenhum escola. goleiro é bom. Mas o- Não, Só os do Sommer. Corinthians. Porque muita gente fala do Buffon também. O último título Ninguém fala do Fábio. da Champions Inter de Milão, eu acho que era o Júlio, hein? É, mas você Era falou, o Júlio. Você Era o falou Júlio. uma coisa E ele bem estava lá no certa. estádio. O Ronaldo falou. Hoje o pessoal fala muito em estatura, ser alto. O goleiro tem que saber pegar a bola. Tem que estar posicionado. Tem que estar bem posicionado, bem treinado, como você bem treinado, disse. com vontade. Porque não adianta o cara bem ser alto. dormido, como diria eu, bem dormido. O cara ser alto e não ter, sabe, aquele reflexo que a gente sabe que, pô, bateu lá no ângulo, vou lá e pego. E pra encerrar, um Inter que tá honrando o nome, hein? Parabéns a Inter aí, Mirão. Vai na final, esperando agora Vai. ou Arsenal ou PSG, hein? Seguinte, agora a gente vai mudar o assunto aqui para falar de Libertadores e do Flamengo. Não tá bem colocado, terceira posição. Precisa vencer o Central Córdoba fora de casa nesta noite. A partir das 9h30 da noite de hoje, o rubro-negro entra em campo diante do Central Córdoba, na Argentina, precisando vencer para encaminhar a classificação para as oitavas de final. A chegada do time carioca na cidade de Santiago del Estero foi muito festejada não apenas pelos torcedores rubro-negros, mas também pela população local. Por mais que a prioridade do Flamengo seja o Campeonato Brasileiro, o técnico Felipe Luiz deve mandar a campo na noite de hoje o que tem de melhor. No último treinamento antes da viagem para a Argentina, ele deu indícios do time titular. Gonzalo Plata com um problema no joelho e Everton Cebolinha com dores na panturrilha esquerda são os desfalques. Bruno Henrique deve ganhar uma oportunidade entre os titulares. Na zaga, a dúvida fica entre Léo Pereira e Danilo. Com isso, o provável Flamengo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e Alexandro, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Bruno Henrique e Pedro. Primeiro, acho muito importante também no estilo que o Felipe quer para o time, essa saída de bola para superar a pressão do rival. Acho que sou mais um jogador de campo nesse momento. Com 4 pontos em 3 partidas, uma vitória por 2 ou mais gols de diferença pode levar o Flamengo até mesmo à liderança do seu grupo, dependendo do resultado do jogo entre Deportivo Táchira e LDU. Aqui está o grupo do Flamengo para a gente situar a situação, para trazer aqui o panorama. O Central Córdoba, até de maneira surpreendente, é o líder com 7 pontos, seguido pela LDU, que vai jogar com o Táchira fora de casa. Quando o Flamengo entrar em campo já vai saber esse resultado. E o Flamengo hoje está na terceira posição com 4 pontos. O Táchira ainda não pontuou neste grupo. Qual é a análise por aí, hein, Rona? Para você, o Flamengo... Surpresa. Surpresa? Primeiro surpresa, de ver onde está o Flamengo, pelo time que tem, né? A surpresa ali. Agora, se o Flamengo empatar, já começa a complicar as coisas. Por incrível que pareça, esse Central Córdoba aí também, que fez o jogo da vida no Rio de Janeiro. Agora, a surpresa é ver o Flamengo de que está em terceiro desse grupo. A gente fez aqui um scout logo no começo que saiu os grupos, que saíram os grupos, a gente falou, o Flamengo aí está disparado. E não aconteceu isso, né? Até agora não. Edu, o Flamengo é sempre um favorito quando disputa a Libertadores, tem um elenco muito qualificado, mas acho que foi surpreendido mesmo, eu concordo com o Ronaldo, não esperava perder diante da sua torcida por uma equipe que não tem tanta expressão em competições internacionais. E agora vai ter o confronto, né, Renata? Principalmente um jogo onde que o Flamengo tem que entrar muito ligado, vem de uma derrota no Campeonato Brasileiro para o Cruzeiro, e se você pegar esse confronto, se o Flamengo não vencer, acaba se complicando no grupo, e isso acaba, de repente, tem mais 2 jogos em casa, mas de repente não vai resolver nada jogando em casa se você não ganhar esse jogo fora de casa. Então o Flamengo tem que ligar o sinalzinho de alerta, né? Por mais que nós aqui colocamos o Flamengo que ia classificar em primeiro, ia classificar tranquilo, mas o futebol já provou que não tem essa não, é dentro do campo, é 11 contra 11, mas o Flamengo tem totais condições de vencer. Eu vejo que esse grupo, ele traz uma situação que não era esperada pela maioria, ainda mais nesse momento da Libertadores. O Flamengo hoje, se ele empatar ou perder,
Pode se complicar sim, mas aí vai ter que olhar muito bem para a LDU e para o Central Córdoba. O Táchira tá fora, né, Cecinho? Acho que já era. Já era. Eu também acredito. Acredito que também vai perder, o Táchira vai perder para a LDU, né? Então vai ficar entre essas 3 equipes. E assim como nós estamos olhando essa tabela, Renata, eu acredito que o Felipe Luiz e os jogadores olhando também, dá aquele friozinho na barriga, porque o Flamengo, pode ter certeza, vai entrar hoje em campo para ganhar, não vai entrar para empatar. E o Flamengo, quando entra para ganhar, é difícil você segurar, porque tem jogadores aí de extrema qualidade. Você pode ver, se houver um ou outro jogador que esteja com uma dorzinha, vai entrar em campo, porque é o momento chave na competição para o Flamengo. Então, o Flamengo, se não ganhar hoje, o empate não serve, só serve a vitória. E talvez esse susto que o Flamengo teve pode trazer benefícios, porque hoje a vitória é a única coisa que interessa para o Flamengo para poder classificar. Se o assunto aqui é vitória, temos que falar da goleada do Fortaleza. 4-0 para cima do Colo-Colo, aquela partida maluca, violenta, ficou para trás e o Fortaleza, que vinha sendo cobrado pelo seu torcedor, conseguiu um resultado expressivo e parabéns ao Vojvoda, 300 jogos comandando o Fortaleza. Era noite de história para o Fortaleza, com um climinha de final entre as duas equipes por todo o contexto do duelo. O time vem com muita pressão, porque eles perderam os pontos lá, devido àquele incidente que teve lá no Chile, né? Com certeza a vitória vai vir, viu? Eles estão muito mordidos por causa do jogo de lá, mas hoje é 2-0 lá. Nem o torcedor mais otimista imaginaria o que estava por vir. Somente a vitória importava. E a busca por ela começou logo cedo no chute de Davis. Com o Fortaleza agressivo e buscando o jogo, o resultado ia sendo construído. E começaria a ser pelos pés do trio de ataque tricolor que estava no time titular. Bastou somente o primeiro, que foi com Breno Lopes. Apostou na velocidade e na finalização para abrir o placar. Cinco minutos depois, a velocidade de Marinho deixou 2 marcadores para trás. E a perna esquerda deixou os tricolores ainda mais alegres. Fazer gol, acho que é o que todo atacante quer, né? Marcar. Mas o mais importante é o Fortaleza voltar a ser o Fortaleza, né? Eu acho que a gente fica feliz, né? Eu acho que não pelo o placar elástico, mas pelo que a gente produziu. A única chance do clube chileno no primeiro tempo foi com Correa, que parou no goleiro João Ricardo. Enquanto a defesa tricolor estava organizada, a do Colo-Colo não. E Daverson, com o seu oportunismo, aproveitou a lambança da defesa chilena. Yo creo que nosotros hicimos un buen primer tiempo, conseguimos una buena diferencia. Sabíamos que Colo-Colo, y sabemos que es un equipo grande, y como todo equipo grande tiene jugadores con una calidad muy buena, y bueno, había que tratar de impedir que esos jugadores de esa calidad tomem el mando del juego. O clube chileno foi em busca de correr atrás do prejuízo, mas o Fortaleza não estava satisfeito. Queria mais, se não fosse por Cortez dificultando. Mas a cartada final veio do banco de reservas. Seria a tal da lei do ex? Então, justamente ela. Pikachu ajeitou para o camisa 9 Lucero marcar o 4º da partida para sacramentar o resultado e o bom desempenho dos atacantes. É a maior vitória da história do clube tricolor na Libertadores. Um presentão para o técnico Juan Pablo Vojvoda, que pôde comemorar muito a marca de 300 jogos no comando tricolor. É duro você elogiar um técnico, mas eu sou fã do trabalho do Vojvoda. E o que ele vem conquistando aí nos últimos anos é bem bacana. Agora, tem um lance inusitado, pelo menos eu que não jogo futebol, não é? Eu quero só saber se machucou ou não. Vamos lá. Vindo do Daverson. Pênalti pro Palmeiras. E aí, será que machucou muito, Rona? Não, é brincadeira. Agora, se é aqui em São Paulo, é pênalti pro Palmeiras, hein, meu? É o juizão na hora. Pá!
pênalti. E se é em Minas, dá pênalti pro Galo. Ô, Edu, o que você pode falar do Daverson? Ele gosta de exagerar na dose. Ele é uma figura, é uma pessoa maravilhosa, mas não precisa, né? É desnecessário fazer uma situação dessa, até porque depois criou uma confusão ali e tudo, né? Então, pra quê, né? Mas o Daverson é um coração maravilhoso, parabéns pelo gol, parabéns pela vitória do Fortaleza. Muito bem, Cicinho, Fortaleza, a recuperação total na Libertadores. Exatamente, é aquele mesmo time, né, que iniciou muito mal na Libertadores e que nós falávamos que não era normal. Então, a normalidade do Fortaleza pelo time que tem, treinador, estrutura, o momento é esse. Então, agora depende somente dele para classificar e vai pegar o Bucaramanga em casa, né, ganhando o jogo, já está classificado. Então, parabéns, grande resultado para o Fortaleza. O Bucaramanga que acabou tomando 4-0 do Racing, que é um time que o Cicinho chegou aqui trabalhando no jogo aberto, falou, olha esse Racing, também está em recuperação, assim como o Fortaleza. Internet, YouTube, Dudu e Galo, uma história que se inicia cheia de curiosidade. E daqui a pouquinho, o empate do Corinthians com o América de Cali em casa. Graças a Deus. Anúncio dentro do Mineirão. Até outro, repleto por provocações. Não tem jeito, o baixinho dá o que falar. Desde a sua lesão no joelho, Dudu tem colecionado mais notícias fora do que dentro de campo. Como esquecer daquele sai, não sai na janela do meio do ano passado? Símbolo de uma guinada na trajetória do Palmeiras, foi campeão da Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. 10 temporadas que marcaram a história do Verdão, mas a sua saída não foi tão grandiosa assim. E claro, rendeu mais um capítulo na briga com a presidente. E aí o Dudu volta para o Cruzeiro, clube que o revelou. Mas o retorno para a equipe foi turbulento, 17 jogos e apenas 2 gols. A derrota contra o Palestino marcou a sua última partida com a camisa celeste. No meu modo de ver, eu estava vindo numa sequência boa, né? Não sei por que o treinador optou, a gente respeita, mas eu não sei por que optou por ter tirado do time. Mais uma vez, uma despedida tímida. Nem boa sorte o Cruzeiro desejou no comunicado. E aí veio o anúncio do Galo. Além dos memes, a escolha do número feita por votação. A referência é da vitória por 9-2 do Atlético contra o Palestra Itália em 1927. Se sempre teve no futebol nessa rivalidade sadia, né? Uma zoeira de um lado, zoeira do outro. Eles zoam de lá, a gente zoa de cá, né? Fica tudo bacana. Eu espero que eu possa retribuir todo esse carinho de vocês dentro de campo, com o meu futebol, conquistando vitória. Dudu chega ao Atlético com contrato até o fim de 2027. Só poderá ser inscrito quando a janela se abrir no mês de julho. Ou seja, vai perder o clássico do primeiro turno do Brasileirão. Podemos dizer que o torcedor vai precisar controlar a ansiedade para ver o reencontro do atacante com seu ex-clube e agora rival. Eu acho que em cima do Cruzeiro ele vai deitar. Com certeza, eu acho que ele vai dar muito bem enquanto Cruzeiro. Em Belo Horizonte, o torcedor só fala disso. E a resposta do Dudu, para o bem ou para o mal, só pode ser feita em um lugar, dentro do campo. O último passo para a final. Do Tottenham! Chegou a hora dos Spurs confirmarem o favoritismo contra o valente Bodo Glimt. Bodo Glimt! Liga Europa é na Band. Renata Fã, tá só esperando amanhã, hoje ainda não é meu dia. Mas com certeza a quarta-feira é do Cicinho, é do Edu Dracena. É, mais ou menos, é metade do Ronaldão. Metade, bebê. Ah, mas se eu empatar amanhã, acho que eu já tô gostando também. Eu não gostei de empate, não gostei. De empate pra Corinthians e América de Cali. O Timão saiu na frente, gol bonito do Memphis Depay e depois deixou o adversário crescer na partida. E a gente conta essa história agora. Ai, viu?
Em Itaquera, se perdesse, já era. Novos erros não seriam permitidos na Sul-Americana. Uma competição internacional, qualquer erro às vezes é muito fatal, né? A Fiel inteira sabia disso. Inclusive Hugo, que fez questão de afastar o perigo logo no primeiro minuto. Memphis também. Aliás, bela pedalada e enfiada pro Yuri Alberto assustar. E como Memphis sabia, era preciso ser preciso. Em poucos toques na bola, o holandês abriu o placar. 13 gols e 13 assistências para ele com a camisa do Timão. Do Corinthians! Só que a desatenção foi fatal no início do segundo tempo. Carrascal encontrou Navarro na segunda trave para deixar tudo igual. Do outro lado, Yuri Alberto não desistia, por baixo e por cima. Coronado era outro. Até gol olímpico o Memphis tentou. Já o América teve boas chances de virar nesse contra-ataque desperdiçado pelo Vergara e nessa bela falta cobrada pelo Carrascal. No último suspiro, o Maicon levantou para Hector cabecear para fora. Fim de jogo, 1-1. Novos erros não eram permitidos e eles aconteceram. Dorival perde o 100% e o Corinthians se complica na Sula. Apenas 5 pontos conquistados, em terceiro do grupo e com 2 jogos pela frente, ambos fora de casa. Fizemos uma partida onde poderíamos sim ter tido talvez um outro rendimento se tivéssemos uma equipe com mais energia, um pouco diferente. Mas como que eu vou mudar por completo uma escalação num momento como esse, decisivo, importante, onde nós precisamos pontuar? Então, nós temos que ter essa consciência. Creio que nos respeitaram. O Corinthians jogava antes com um atacante a mais. Tiraram Romero, um atacante, e colocaram um volante. Pela frente agora o Racing no Uruguai e depois última rodada com o Huracan, líder do grupo na Argentina. Precisa, dentro de campo mesmo, a gente conversar e ajeitar alguns detalhes que tá faltando. Mas acho que tá tudo em aberto ainda, acho que temos chances, né? Temos 2 jogos fora, complicados, mas acho que temos total condições de ir lá e vencer e classificar, né? Vai ser no sofrimento, como sempre, mas vamos lutar para, se Deus quiser, classificar. Tivemos dificuldades aqui dentro, temos a obrigação de buscarmos lá fora, fazemos o nosso melhor. Não tem outro caminho. Isso tudo dentro de campo. Agora, se o papo for fora das 4 linhas, os problemas são ainda maiores. Bom, aqui está o grupo do Corinthians na Sul-Americana, grupo C. C de quê, Ronaldo? De Corinthians. Por enquanto, o Huracan tá na frente e olha que nem entrou em campo. Vai jogar contra o Racing do Uruguai. O América de Cali tem 6 pontos, o Huracan 7, claro. O Corinthians ficou com 5 pontos e o Racing é o saco de pancadas. Todo mundo vence a equipe uruguaia. Ronaldão, o que aconteceu com o Corinthians que começou o jogo muito bem, fez o gol com 18 minutos do primeiro tempo e depois não apareceu no jogo. Teve uma chance lá no final com o Coronado, o Yuri também teve outra chance só. Então, no primeiro tempo eu gostei muito de ver o Corinthians. Parecia um time já reformulado, já oxigenado pelo Dorival Júnior, pelo Dorival. Mas assim, o segundo tempo, quando voltou, já com 2 minutos, toma o gol. Veio no apagão. Não, o gol veio com 40 segundos. Então, no 2 minutos eu tava zonzo ainda. É que demorou ainda pra verificar. Pra confirmar, E eu até achei que estava impedido, mas a linha traçou ali, deu como não impedimento. Mas na verdade é que o Corinthians, o sofrimento do torcedor corintiano ainda está sendo a zaga. E o Dorival, ele foi questionado sobre isso, sobre o setor defensivo, o que fazer. Ele falou, eu tenho que treinar os caras primeiro para saber o que eu vou fazer. Se vai ter contratações ou não. Eu acho que ele vai tentar posicionar essa zaga ainda. Mas eu ainda não tenho como você falar que vai melhorar o Kaká, que vai melhorar o Ramalho. Porque eles já tiveram inúmeras oportunidades, inúmeros esquemas de jogos onde tinha pelo menos um volante encostado para ajudar, para não sobrecarregar. Mas mesmo assim eles falham na última linha. E é o beabá, né, e o Cicinho. Dentro da área não tem falta do Mateuzinho ontem? Ó, vou falar uma coisa pra você, viu? Seja sincero. E
Maná, a Cigana enganaram esses dois aí. Ela enganou os dois. Os dois, porque, vou te falar, o Maná... Então chora coração pro Fagner, que virou titular lá no Cruzeiro. O Maná, o pessoal só não ficava bravo quando a bola estava do outro lado. Quando chegava desse lado, o pessoal ficava bravo. Mas o Corinthians foi isso. Foi um time do Dorival. Depois teve lampejos de Ramon e o Palilo. Por isso que se perdeu. Agora, é o que eu vou deixar aqui bem claro. O Dorival, eu não sei como é que ele vai acertar essa zaga. Porque tem que ter reposição. Porque uma zaga que faz a sobra dentro da área, não existe. Porque dentro da área, nós sabemos aqui, dentro da área não tem mais sobra. E eles continuam. Quando não é o Ramalho, é o Kaká. Quer dizer, erros básicos de categoria de base. Que você tem que estar dentro da área, posicionado, marcando o seu atacante e olhando para ver onde estão os seus companheiros. Eles se perdem até nisso. Quando eu lanço a bola para dentro da área, eles não se procuram mais, dão condição dentro da área. É impressionante, ninguém fala. Não é possível que o Ramon um dia não falou e também o Dorival. Você tem que falar pro zagueiro, dentro da área, não tem sobra. Não existe sobra. Eles estão lá dentro da área. Aí me mata o Hugo, que não consegue sair o goleiro. Então essas coisinhas tem que melhorar. Porque não pode continuar mais. Você tá defendendo o goleiro agora. Velho. Você tá defendendo o goleiro. Eu tô defendendo o setor defensivo. Sabe? Não tô nem brigando tanto assim com o zagueiro nem com o goleiro. Só um pouco com essas inhacas. Que não tem sobra, gente. É beabá. Não tem sobra dentro da área. Desculpa. Engraçado, ele tava tão feliz na segunda-feira, era outro discurso, como muda. Sábado foi uma festa, um baile lá. Em menos de 2 dias é outra história. Sim, alguns detalhes. O Corinthians faz o gol e oferece de bandeja a posse de bola total para o time adversário. Ficou esperando um contra-ataque ou outro, não aparecia. E aí os colombianos voltaram para o segundo tempo e pensaram, sabe o quê? Já terminamos o primeiro tempo sem muito incômodo. Estamos perdendo, vamos para cima. Fazem o gol. E depois também administraram. Parecia que ninguém queria perder. Renata, dá pra ver o quanto o Corinthians está se contentando com pouca coisa. O Ronaldo falou que o primeiro tempo ele gostou do Corinthians. O Corinthians fez um gol numa bola achada ali pro Memphis e um chute de esquerda. Porque o Yuri não estava iluminado. E um chute do Yuri Alberto. Então, como que foi bom? A posse de bola é que o América de Cali, ele não usufruiu da posse de bola mais ofensivamente. A posse de bola dava ali a condição de não cansar e de cansar o adversário. Acredito até que foi isso a estratégia do treinador, vamos cansar o adversário. Mas o Corinthians é essa grande dificuldade. O Corinthians não é novidade para ninguém que falou espanhol, falou que a competição sul-americana, a perna trava dos jogadores. Você avisou ontem. Corinthians, tem que falar pro Corinthians, não está jogando na altitude, Bedidos. Como se diz o Ronaldo. Bedido! Não está na altitude. Os jogadores... fala, Cici. Bedidos! Não é altitude, Bedido. Então, assim, os jogadores do Corinthians, eles perdem a saída do Itaquera ali, ué, quando joga sul-americano, eles acham... E assim... O Dorival, ele tentou algo, mas não conseguiu. Você pode ver que a postura do time do Corinthians no final do jogo com o Dorival foi a mesma do treinador antigo. O Corinthians não tinha um padrão, era lançamento na área, criou um pouquinho com o Coronado e com o Thales Magno que entrou, mas foi coisa de 5 minutos, deu um relance de Dorival, mas já voltou pro esquema antigo. Então, Corinthians, agora falar que acredita nos resultados favoráveis fora de campo. Boa sorte contra o Huracan. Eu acredito. Boa sorte. Tem que acreditar. Vocês acreditam até em Papai Noel? Sim, você vai ver. Primeira coisa, Yuri, tá vendo? Esgotou 3 gols no final de semana. Acabou o estoque. 3 não, foi 4. Acabou e só valeram 3. Então o resto é só na sua cabeça. E se você pegar a câmera na saída de campo do Yuri Alberto, ele tá falando em espanhol, Bedido. Para. Tá, a boca dele tá... Eu também tô igual de acordo aquelas novelas com o Cicinho. mexicanas. Olha lá, Carlos Daniel. Eu tô de acordo com o Mas foi um Cicinho. vacilo. Agora tá ficando mais difícil ainda seguir na Sul-Americana, ainda mais que só um se classifica de forma direta. Complicou bastante, Renata, mas eu também tô de acordo. No primeiro tempo eu não achei que foi tudo isso, não. Eu acho que o América marcou pressão o Corinthians, o América não deixou o Corinthians confortável com a bola, então o Corinthians não ficou com a posse de bola e isso acabou dificultando. Agora, o Corinthians, eu acho que o Dorival demorou um pouquinho com relação a marcar o Quinteiros. O Quinteiro é o cara que articulava tudo pro time do América, batia falta, dava passe pros companheiros dele. Então, eu acho e outra coisa que eu quero destacar, eu acho que o Dorival tá dando muita moral pro Maicon e tá dando muito bem. O Maicon jogou muito bem ontem, como capitão do time, então gostei. Eu acho, e o Dorival ainda tá cedo ainda para cobrar alguma coisa dele, mas eu vejo
pouca melhora aí do Corinthians. Muito bem, agora a gente fala do Botafogo, que no finalzinho, graças ao Cuiabano, conseguiu um 2-1 fora de casa pra cima do Carabobo e respira na Libertadores. Botafogo. Vencer era fundamental para se manter vivo na Libertadores. Em mais uma noite de baixo desempenho, o time de Renato Paiva suspirou aliviado nos acréscimos do segundo tempo. Só que até o gol de Cuiabano decretar a vitória alvinegra, não faltou tensão para os torcedores. Jogando a quase 7 mil quilômetros de distância dos protestos no estádio Newton Santos, faltou futebol em campo. Já aos 20 minutos, Vitinho abriu o placar. Cuiabano arriscou o chute de longe e contou com o rebote do goleiro para o lateral direito aproveitar. Na outra chance, já aos 35 minutos, Juan Cruz não conseguiu ampliar. Em meio a pouca produtividade carioca, a equipe venezuelana abusou de bolas levantadas na área e chutes de média e longa distância. Na volta do intervalo, o Carabobo estava melhor em campo. As mexidas de Paiva, em meio a 6 desfalques, não surtiram efeito. Após a cobrança de escanteio ensaiada, a Ponte emendou para deixar tudo igual. 1-1. Faltando apenas mais 15 minutos de partida, os dois times tiveram chances de garantir a vitória. De longe, Londonho mandou para fora. Após passe de Alain, Cuiabano aproveitou melhor a oportunidade e colocou 3 pontos na bagagem alvinegra. Fim de jogo, 2-1 Botafogo. Como eu esperava, um jogo difícil. A equipa que nos últimos 8 jogos só perdeu com o Botafogo. E uma equipa que, obviamente, organizada, tentou jogar no nosso erro, tentou jogar no contra-ataque, com jogadores muito rápidos na frente. Com o resultado, o Botafogo chega aos 6 pontos. Os próximos 2 compromissos na Libertadores da América acontecem no estádio Newton Santos. E o alvinegro depende apenas de si para avançar às oitavas de final. Mesmo assim, o desempenho apresentado até aqui é contestado pelo torcedor. Amigo, este escudo te dá a pressão todos os dias, não há como. E o futebol é isso, pressão. E se não ganas, não é só no Brasil, é em todo o lado. Se não ganas, te cobram, se não ganas, querem que ganes. É universal, então eu tenho que enfocar-me a hacer mi trabalho. Eso, e se a pressão influi em meu trabalho, não posso estar aqui, tenho que marchar. Ai, Botafogo, meu próximo adversário no Brasileirão no final de semana. Deixa eu continuar na Libertadores, porque o São Paulo fez bonito. 2-0 para cima do Aliança Lima. Teve expulsão do adversário, mas o São Paulo jogou bem a partida de maneira completa. E tá bem na história quando o assunto é Libertadores e classificação. Valia o 100% como visitante na Libertadores. Algo inédito na história do clube. 3 jogos, 3 vitórias. Comecemos pela satisfação ao fim da Batalha de Lima, no Peru. Trajetória marcante que teve início com o chutão para frente, a indecisão da zaga, o toque de cabeça do menino Matheus Alves e o toque preciso de André Silva. O São Paulo abria o placar aos 34 minutos. André Silva! Alves de cabeça ganha, toca para dentro da grande área. André Silva aparece, marcado pelo zagueiro Noriega. E de pé direito manda no canto, na saída do Vizcarra. O segundo gol, para materializar de vez os 3 pontos, poderia ter saído 2 minutos depois do primeiro. A finalização de André Silva, confiante no jogo, o goleiro Vizcarra e a defesa parcial. Alisson levantou a cabeça e mandou por cima do goleiro que estava batido. Matheus Alves não alcançou e ela bateu na trave. No final do primeiro tempo, aos 32, o menino Matheus Alves, na esquerda do ataque, serviu o Ferreirinha. Na especialidade dele, a velocidade, invadiu a área e bateu. Bola pro gol, mas o impedimento foi marcado e o placar não mudou. Um susto já na segunda etapa, o choque entre Rafael e Enzo Dias. O goleiro tricolor ficou desacordado.
mas depois voltaria para a partida. Eu estou bem, estou com um pouco de dor de cabeça aqui na nuca, na cabeça aqui por conta da queda, mas estou melhor. Foi um lance que eu bati um pouco com a cabeça ali, fiquei muito tonto. Estávamos com 23 da segunda etapa quando a missão do Alianza Lima ficou ainda mais complicada, perdendo em casa. O zagueiro Garcês foi expulso por falta em Lucas Moura. O tricolor cresceu em solo peruano, falta batida por Enzo Dias. Alan Franco cabeceou e ela foi caprichosa, na trave de novo. Outro zagueiro estava por lá, Juan mandou para fora. Para tranquilizar o São Paulo de vez, olha o lance. Lucas Ferreira tabela com Luciano, que passa, sabe para quem? André Silva. Ele manda debaixo das pernas de Vizcarra, 2-0 o placar final. 18º gol com a camisa tricolor em 67 partidas. 10ª bola na rede em 2025. Estou muito feliz por isso, muito feliz pelo momento, mas muito mais feliz pelo momento da equipe que pôde vir aqui e consolidar essa vitória para o clube. Acho que a gente agora tem que seguir trabalhando, com o pé no chão, com humildade, que o melhor ainda está por vir. O que está acontecendo com André... O que está acontecendo com o André e com muitos jogadores também é que estão tendo uma mente consistente. Por que eu falo isso? Porque no último jogo achei que ele e o Ferreirinha estavam um pouco mal pelo pênalti perdido. E hoje eles fizeram uma partida muito boa. Isso mostra que a mentalidade da equipe está sendo firme. Sabemos nós aonde queremos ir. E isso vale para todos, disse Luiz Ubeldi. E isso é para todos. Já são 12 partidas de invencibilidade na temporada 2025. No domingo, o São Paulo encara o Palmeiras em Barueri pelo Campeonato Brasileiro. Na quarta-feira da semana que vem, recebe o Libertad pela Libertadores. O tricolor precisa de apenas mais um ponto nos 2 jogos que ainda restam para passar para as oitavas de final da competição internacional. Ou de uma vitória simples do Tajeres contra o mesmo Libertad amanhã em Córdoba, na Argentina. Nós temos esse prazer de estar presente na Libertadores, poder disputar este tipo de jogos. Por isso... Temos tido essa mentalidade vencedora que é entrar em qualquer jogo para vencer. Muito feliz porque está acontecendo muita coisa boa nessa competição que é tão importante para São Paulo. Então a gente tem que continuar trabalhando do mesmo jeito, com a mesma humildade e seguir nesse caminho. Alegria, mentalidade vencedora, confiança, liderança. O São Paulo está voando e enchendo de esperança seu torcedor. Aquela olhadinha básica para a gente absorver mais do grupo do São Paulo, que lidera com 10 pontos, Ronaldo Giovanelli. Olha. O Libertad vai entrar em campo ainda fora de casa contra o Tajeres, tem 6 pontos. O Alianza Lima estacionou nos 4 pontos e os argentinos não fizeram nenhum ponto na Libertadores até agora. Cicinho, para você, qual é o grande destaque dessa vitória fora de casa importantíssima? O grande destaque é... o Zubeldia. Vocês acharam que eu ia falar o quê? Volúvel, volátil. Não, o Zubeldia. É assim, o Zubeldia tem deixado claro a questão da ideia dele para o São Paulo, né? Tá, sem sombra de dúvida, está priorizando a Copa Libertadores, até pela maneira na qual a equipe se comporta dentro dessa competição. O São Paulo tem criado cada vez mais essa identidade copeira. Eu não tenho problema nenhum em falar que algum tempo atrás queria a cabeça do Zubeldia pela postura que o São Paulo estava tendo fora e dentro de casa. Mas já noto um São Paulo diferente, um São Paulo mais brigador, mais entendedor da competição, tanto é que quanto o Alianza Lima não sofreu. O São Paulo poderia ter aplicado 5, 4 gols perdidos aí, que poderia ter feito. Vai de cabeça, Alves, por favor, faz seu primeiro gol na Libertadores, tira toda a pressão. Tô com medo de bater na trave, eu acho. Então, que medo, mas você tem que beijar a trave. A Libertadores é competição que tem que, se precisar dar uma cabeçada na trave, você vai dar porque é isso daí. Então o São Paulo tá de parabéns, o Zubeldia. E aí, como é que faz, Ronaldo? O São Paulo tá jogando demais na Libertadores. Não, parabéns. E outra? O São Paulo não vai ganhar a Libertadores, mas vai ganhar o troféu sofrimento. Porque, e outra? Mas que sofrimento? Sofre. Porque toda hora sofre. Toda hora sofre. Ai, sofre. Mas você achou que o São Paulo sofreu? São Paulo não sofreu. E outra, vai lutar pra
Pra classificação geral, hein? Porque o Palmeiras vai tomar uma ataca, vai ficar com 9 pontos, São Paulo com 10, tem 2 jogos em casa, tranquilito. Olha o tricolor decidindo no Morumbi. Aí fica impossível, irmão. Um destaque, o Juan, o moleque marcou o Guerreiro de uma forma... Moleque é que assim, o Guerreiro e o Barcos, muito bem. O Guerreiro e o Barcos também, você não precisa de tanta dificuldade pra marcar eles, que os caras estão em final de carreira. Tava com medo. Apesar que eu falo assim, o time do Aliança Lima não é tudo isso. Tanto é que aqui em São Paulo era pra ter ganho de 3, 4-0. Tanto é que mostrou isso aí jogando fora de casa. Então não é o jogo de São Paulo, é o melhor futebol. Calma também, viu? Mas, gente, sabe o que eu penso? O grupo tá formado, você tem que ganhar dos adversários que se apresentam. E muita gente dizia, será que ganha fora de casa, lá, jogadores experientes, saiu o Guerreiro, entrou o Barcos. Só que o São Paulo fez a sua parte e já estava bem antes da expulsão, que facilitou 24 do segundo tempo. Aí o São Paulo administrou e ainda fez mais um gol. E outro, o Beldia usou substituições, ele tirou alguns jogadores e colocou Lucas, colocou Luciano. Traz um outro peso. No entanto, o Lucas participou da expulsão do defensor. O Luciano deu assistência para o último gol. Então, assim, é um São Paulo competitivo. É isso aí, vamos falar mais de São Paulo daqui a pouquinho. De rede, seguimos com Libertadores Sul-Americana. Seguiremos falando de Sul-Americana, Libertadores. Mais algum acréscimo, Ronaldão, sobre o São Paulo, que bateu o Aliança Lima por 2-0 fora de casa ontem? Eu vou na linha do Cicinho, porque o São Paulo sabe sofrer, é verdade. O time nessa competição tem que saber sofrer, ele vai ter que mudar algumas características do time e agora ele vai ter peça. Então agora pode sim cobrar o Zubeldia, né? As peças estão chegando, o Lucas está voltando, o Oscar também está voltando nesse time. A defesa Maia, Arboleda voltou. Arboleda, então. Arboleda, a gente vai ter que ficar no banco, hein? Não como estavam fazendo, né? Algumas pessoas estavam fazendo aí. Querendo a cabeça do treinador. Pedindo a cabeça do treinador sem peça. Ele tem uma memória de elefante, não esquece. Só que tem um detalhe. Tão bom você ganhar fora de casa na Libertadores e depois tem um clássico, você pode se preparar de uma maneira muito mais tranquila. Porque tem São Paulo e Palmeiras no final de semana. E agora, gols da Libertadores, gols da Sul-Americana. O Vitória também ficou no empate, hein? Que coisa! Copa Sul-Americana, quarta rodada, Grupo B, Barradão, e o Vitória de Thiago Carpini, em falha do goleiro Bolonha, até fez 1-0 no Defensa e Justiça com Edu aos 35 minutos de jogo. Na etapa final, no entanto, de falta, Gaston Togni igualou para os argentinos 1-1 e as duas equipes agora dividem a lanterna da chave atrás de Universidade de Quito e Cerro Largo, que ainda se enfrentam hoje à noite em Montevidéu. Para dificultar ainda mais a situação do Vitória, que até teve oportunidades de vencer o duelo, as últimas 2 partidas da equipe na competição serão fora de casa. Situação difícil para a equipe, que também está na zona do rebaixamento do Brasileirão. Carro-chefe, torcedor ficando chateado ou não, e eu entendo, é o Campeonato Brasileiro. Infelizmente, nós não conseguimos tocar as 2 competições no mesmo nível de competitividade. Se conseguíssemos hoje a vitória, estaríamos vivos na competição. Hoje eu acho que se torna cada vez mais difícil e pouco provável um avanço de fase. E se a gente voltar os olhos para esses 2 jogos fora de casa e nos dedicarmos para isso, a gente pode deixar passar mais 3, 4 rodadas da Série A e nos complicarmos de fato a nossa temporada. A bola rolou também pela Libertadores e o Racing passou por cima do Atlético Bucaramanga na Colômbia. Na indefinição da defesa mandante, Adrian Martínez abriu a conta no primeiro tempo. E no segundo veio a surra da meia-lua Solari 2-0. O terceiro nasceu em jogada de bola parada no mergulho de Santiago Sousa. Nos acréscimos, na segunda tentativa diante do goleiro, Martim Barrios, por cobertura, definiu 4-0 e o Racing lidera o Grupo E com vantagem sobre o Fortaleza no saldo. O Bucaramanga vem atrás em terceiro. Triunfo tranquilo também do Peñarol frente ao San Antonio Bolo-Bolo em Cochabamba, na Bolívia, placar construído no segundo tempo. Marcaram Maxi Silveira, Lucas Hernandes e Maxi Silveira novamente, final 3-0. E os uruguaios, comandados pelo técnico Diego Aguirre, pularam para a primeira posição do Grupo H, ao menos até amanhã, quando o líder Vélez enfrenta o Lanterna Olímpia em Buenos Aires.
Já detalhes de Cerro Porteño e Palmeiras aqui no Jogo Aberto. Quer falar do Palmeiras, Libertadores. Olha... Verdão tá 100%, né, Edu? Tá tudo lindo até agora. Olha... Mas tem jogo duro lá no Paraguai, tem uma rivalidade, teve caso de racismo há pouco tempo. Então, uma partida que promete ser quente para a equipe do Abel Ferreira. Seguir com 100% na Libertadores. Esta é a meta de Abel Ferreira após 3 rodadas na competição. Hoje o Palmeiras enfrenta o Cerro Porteño em Asunción, no Paraguai, para ficar ainda mais confortável na liderança do Grupo G. O confronto, inclusive, acontece entre primeiro e segundo colocado. Verdão com 9 pontos e Cerro com 4. Não vai ser um jogo difícil, como cada jogo em Libertadores, fora de casa é difícil. Cerro Porteño agora vem de uma derrota no Clássico e certeza que eles vão tentar brigar muito para conseguir fazer um bom jogo também, por isso sabemos que vai ser difícil. Palmeiras joga fora de casa, mas o retrospecto do Verdão é invejável quando joga como visitante. Não sabe o que é perder em 2025 nessas condições. Foram 15 jogos, 2 vitórias, 3 empates. Ao todo, 30 gols marcados, apenas 12 gols sofridos. Se formos colocar então essa disputa entre Cerro Porteño e Palmeiras em jogos em Asunción, no Paraguai, ampla vantagem brasileira. São 7 confrontos, onde o Palmeiras obteve 4 triunfos e 3 empates. Fico feliz porque acho que todo mundo trabalha aqui, a equipe está bem, não é só quando não tomamos gol o mérito da zaga nem do goleiro, é de todo o time. Eu acho que temos que seguir assim porque nós sabemos já no passado já conseguimos vários títulos com isso. No último treino antes do embarque para o Paraguai, festa para Gustavo Gomes. O zagueiro completou 32 anos de idade e recebeu o carinho de seus companheiros. No Palmeiras já fez história, 342 partidas, 39 gols marcados, 9 assistências e impressionantes 12 títulos. Como sempre falo, sou muito grato aqui com todo o pessoal do clube, que dia a dia me ajuda, né, para evoluir como jogador, mas mais como pessoa, que acho que dia a dia tento ser melhor pessoa, melhor companheiro, melhor pai, melhor irmão, então sou muito grato com todos vocês, então fico feliz, espero fazer mais aniversário e estar aqui, né? Se um dia cheio, o departamento médico agora se encontra quase vazio. Apenas Mikael, que segue tratamento após entorse no tornozelo, e Bruno Rodrigues, que passou por cirurgia no ano passado, porém já começou os trabalhos de transição e participou normalmente das atividades de ontem. Além dos 2 jogadores que estão no departamento médico, Felipe Anderson também não viajou ao Paraguai por opção de Abel Ferreira, que decidiu poupar o jogador. Com isso, a provável escalação do Palmeiras para o jogo de hoje contra o Cerro Porteño é Everton no gol, Giai, Gustavo Gomes, Bruno Fux ou Murilo e Piquerez na linha defensiva. No meio de campo, Emiliano Martínez, Richard Rios ou Lucas Evangelista e Maurício. E no ataque, Estevão, Facundo Torres ou Paulinho e Vitor Roque. Na última partida contra o Cerro, o Verdão ganhou por 1-0, mas recebeu ontem uma multa de $50 mil, cerca de R$286 mil, por conta de um gesto racista de um torcedor. O Palmeiras, por conta da biometria facial, identificou o responsável e vai cobrar o rapaz, que também foi excluído do sócio-avante. Já esse assunto, Cerro Porteño e Palmeiras, será debatido aqui no Jogo Aberto. Venceu, o Corinthians empatou, hoje tem Flamengo, hoje tem Palmeiras, tem Bahia e hoje tem Ronaldão. Mas por que não tá tão alegre quanto segunda-feira? Por que não tá tão louco, tão animado, tão cheio de DVD? Eu falei que era na nuvem, era moderno. Tô indo pra você e fiquei pensando numa coisa. No quê? The King of the Power, the Man of the Man, você tá parecendo uma pastora. The King of the Man of the Mob,
nome dos memes? Você desvia bem o assunto, eu te admiro. Não, eu vou falar com você. Você tá com se protegendo do quê? Você pegou um porrete, eu já vou, né? Precaver aqui, né? Eu estou hoje muito tranquila. Agora, vou mostrar uma pessoa que está orgulhosa, exultante, porque ele é o autêntico defensor de Luiz Zubeldia neste programa. Irmão, não, porque eu vi seu irmão aí, tá pálido. Não, tô falando de Marco Aurélio Cunha. Este homem experiente, sapiente e nunca inconveniente. Olha aí, que é isso? Salva de palma, Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Bonita camisa, doutor. Obrigado. Ela tem um padrão que se lembra alguma coisa, né? Hoje, líder da Libertadores por pontos corridos, né? Se for analisar todo mundo, né? 3 vitórias fora, coisa que há muito tempo não... Acho que eu não me lembro de ter acontecido. Então, nunca tinha acontecido com o São Paulo na fase de grupos, até hoje. Nunca tinha acontecido. E hoje, se eventualmente o Palmeiras empatar, o São Paulo tem mais saldo de gols que o Palmeiras. Então... Nós estaremos no cadeirão da Libertadores, se é que ele existe. Que cadeirão é esse que eu desconheço? Nós vamos inventar aqui, né? Mas confiante no trabalho do Zubeldia, feliz com a rodada e vamos ver hoje à noite. A virtude de um homem se intensifica, aparece com força quando ele reconhece, quando ele olha as coisas sobre outro prisma e aí ele muda de ideia. Esse é o caso de Cicinho. Cicinho tem nos dado lições neste programa. Cicinho, como é bom vencer na Libertadores. Eu gostaria tanto de estar na sua situação. Tudo isso resumindo o que a Renata quis falar. Humildade. O quê? Reconheci. Ai, gostei! Só se for humildade. Reconheci, mas domingo tem Palmeiras. Já tá com medo. Zubeldia, vamos lá, Zubeldia. Parabéns. E vai tricolor, né? Como é que faz? Nós estamos jogando demais. Olha o Cicinho. Jogando demais. Chico Garcia, Chiquito. A verdade, você não, mas eu tô ficando velha, Chiquito. Não adianta. Olha, quando eu ouço, vejo e acompanho certas coisas, eu penso... Ai, ai, ai. A diferença não é tão grande, não. Tamo junto. É que você não tá ficando velha, você tá ficando velho, bebê. Chiquito, quando não é o assunto futebol, você é lindo, é um ótimo pai, é maravilhoso, inteligente. Hoje eu estou assim, generosa. É isso, mas é isso. Quando Quando os nossos times não jogam, a gente fica bem, né? Mas o meu hoje pega o Atlético de verdade, que é o Atlético Grau. Já provou. O Atlético de verdade. Você tá provocando lá em Minas, hein? Você já distribuiu provocação agora. Ele chegou cedo, ganhou a estrelinha, veio trabalhar hoje bem cedo na Band. Sgarbi, um coração pra você. Nosso Cinderela. Mais que um coração pra você, um coraçãozão pra você, pros meus amiguinhos também, um coraçãozinho pra cada. Como é bom ser Zubalover, hein? Meu Deus, como é bom ser Zubalover. Esses cavalos, olha. Parafraseando Cícero João de César. É bom ser volúvel às vezes. É você, é bom ser volúvel. Quem é esse cidadão? Cícero João de César, mais conhecido como Cicinho. Que nome! E uma informação, Ronaldo, hoje é o dia do silêncio. É sério, dia do silêncio. Então, se o Ronaldo puder ficar quieto hoje, eu agradeço. Tá bom? É isso aí. Você quer responder? Eu vou trazer um machado pra cortar a asa desse cavalo. Não, machado não. Machado não é uma boa palavra. Deixa o machado pra lá. Dei mó moral pra ele, vem que você cortar o pé. Que velocidade no raciocínio. Você viu, Cicinho? Eu tô aqui pensando em machado da corda dos machado já me veio na cabeça. É ele mesmo. Machadismo. Agora, sai. Roger, agora é a vez de Edu Draceira. Este homem que analisa futebol com inteligência, com coerência, com paciência. O conde do futebol, conde Drácula. Edu, quem te viu, quem te vê, hein? Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. Não entendi, me colocaram de vermelho. Entendi. Não, hoje é o seu melhor dia no jogo aberto. Me colocaram por causa do América de Cali, né? Foi por causa disso? Então hoje tem Palmeiras. Foi bem verdão. Você viu que ele falou América de Cali? Libertadores. Não, isso é puxa saco, velho. E não adianta o doutor secar, Cicinho secar, o Sgarbi. Fica tranquilo que a gente vai ser o líder da competição hoje, que a gente vai ganhar. Pode ficar tranquilo. Que coisa, cada um com seu cada qual. Ô, Chico, o que você falou mesmo sobre o adversário do Grêmio hoje? É o Atlético... Você quer de mudar de ideia? O Atlético de verdade, o Atlético Grau. Ninguém aqui ganhou do Atlético Grau, só eu. Ui! Só eu. Everton, pega essa aí, segura.
segura essa, Chiquito. O pombo foi direto pra Minas. Boa tarde. Nem eu aguentei. Então, Renata, o cara tá comemorando uma vitória. Parabéns pelo título de ter ganhado do Atlético. Ó. Ganhei do Grau Parabéns. E do Mineiro. Não vai passar disso. Everton, vencer é uma coisa boa. Quando você não vence, é melhor empatar, que o diga o Dorival Júnior. Não é empatar, não. Também não é bom, não. Nós temos que ter a consciência que é um grupo que está sendo montado há um ano praticamente. Ele veio sendo alterado e acrescentando boas peças importantes. É um grupo totalmente formado? Ainda não. Nós temos que ter essa consciência. A grande diferença de algumas equipes do futebol brasileiro é que já possuem um elenco montado, não apenas uma equipe atuando, mas, acima de tudo, um excelente grupo. Essas equipes, elas saem na frente. Quem sabe até o final desse ano a equipe já chegue numa outra condição. Até porque teremos uma janela importante no meio do ano e, com certeza, todas as equipes estarão se mexendo para melhorarem os seus grupos, os seus plantéis, enfim. Eu acho que é um trabalho contínuo, ele vai sendo melhorado a cada momento para que possamos, daqui a pouco, respeitando esses processos e esses movimentos que existam, nós temos aí um elenco também, todo ele confiável e praticamente dentro do mesmo nível. O que nós faremos é trabalharmos com todas as possibilidades que teremos para que possamos melhorar esse grupo que tem capacidade, tem qualidades, precisa naturalmente de uma outra peça, é natural, e que equipe no futebol brasileiro não precise. É você. Estamos fazendo levantamento aqui. O que é levantamento de quê? De peso? Precisamos de nomes, precisamos de tudo. Tempo de treinamento. Mas eu gostei muito estava do doutor. tudo bem. Sim, mas doutor, tá tudo bem. Tá tudo uma maravilha. Há 2 dias. Tá tudo bem. O senhor já me fez um bem de falar, olha, o Dorival é isso, é aquilo, que outro. E realmente ele tem demonstrado isso. Porque o primeiro tempo foi de Dorival. Um time que toca bola, um time que toca... Até o Maná... eu vou ter que falar isso. E o segundo tempo foi do rival. Aí o segundo tempo foi do rival. Aí foi do rival, Ramon e o Palilo. Porque o primeiro tempo, ali quem estava assistindo o jogo estava confiante. Olha, o Chico não gostou. Esquece, os caras já não estão mais nem aí, o Ramon e o Palilo. O quê? Esquece os caras, já não estão Esquece, o segundo tempo foi eles, a cara deles. O segundo tempo foi o estado que eles fizeram. Porque o Dorival vai ter que tirar esse costume de eles fazerem sobra dentro da área. Não tem sobra dentro da área, pelo amor de Deus. Então ele vai ter que tirar isso também. E fazer com que os volantes, doutor, presta atenção. Olha fixo. Quero aprender. Luque de Maiás. Os volantes, quando eles estão encostados na zaga, a zaga não debruça no goleiro. A zaga sustenta. Porque zaga quer... Olha o Edu aí olhando pra mim já. A zaga quer zaga, a gente falou, mas parou aqui. E todo mundo aqui andando junto, ó. Todo mundo andando junto e deixando o pessoal desovar lá na frente. É isso que chama zaga. Setor defensivo é isso. Protege o quê? O gol. Não só o goleiro protege o gol. O setor defensivo protege o gol. Não é isso, Edu? A gente tem que sair na base. Aí o goleiro toma gol, o Cici olha pro goleiro e fala, por que você não pegou? Porque você falhou aí na frente, pô. Então goleiro é isso. Goleiro não falha. Goleiro não falha. Ele é o quê? Ele é o timoneiro. Ele olha e fala, Edu, dois passos pra trás. Cicinho, não vai que você não consegue voltar, filho. Tá morto. Fica aqui. Mateuzinho, filho. A cigana que enganou. Por que você tá colocando o Cicinho nessa história? Não, porque é o setor defensivo. Hoje nós temos uma defesa postada aqui, e nós temos um nosso centroavante. Era só ala no máximo, ala. Mas sistema defensivo, se você pega o gol do América de Cali, o craque do time, o Memphis, ele virou o bumbum pra bola. Alguém viu isso? Por que não dá uma chegada, Memphis? Cadê? Alguém viu isso? Mas peraí, vamos sujar a tiarinha aí, branca, o problema é só o setor defensivo. O atacante também volta pra marcar, não parar, escanteio. Olha lá o Memphis. Olha o jeito que o cara sai na bola. Volta aí. Há quanto tempo Volta aí. Olha a empolgação. O Memphis tem que marcar agora. Não é marcar. Aí nós estamos falando de escanteio, posicionamento. Você vai responsabilizar o gol e o
um empate pro Memphis. Mas tem que responsabilizar. Ele é o cara que sai na bola. Você persegue o Memphis, irmão. Foi o único que tentou jogar ontem. Como tentou jogar, Chico? Mas ele não joga sozinho. Ele tentou resolver. Ele teve um lance que foi o gol. O que mais que ele fez? E o passe pro Yuri também. Mas assim, o Yuri Alberto perdeu muitos gols, o Thales Magno entrou numa querem falar do Yuri depois de fazer 3, vocês queriam 3 todo dia, essa fartura. Mas é que ontem ele errou e o Memphis não conseguiu. Olha lá, mais um falando não é bola cantada. Mais um falando mal de Yuri, ó. Olha lá. Ele perdeu o gol. Há quanto tempo a gente fala aqui? Que o Corinthians tem um bom time, ok, um bom ataque, só que o setor defensivo, que foi uma opção da diretoria não contratar, é ruim. No modo geral, quando tem que substituir um jogador e entrar outro, o jogador muitas vezes não dá conta do recado. Vimos o André Ramalho, um cara que pra mim é bom jogador, só que não vem desempenhando bem esse ano. O Kaká, quando entra, o Félix Torres, quando tem oportunidade. Tá machucado, Gustavo Henrique. Exato, o Gustavo Henrique é outro que, quando entra também, demorou pra demonstrar confiança. O Tchoca tava no banco. Por que o Tchoca... voltar esse menino já. Eu questiono, o Tchoca por conta de um erro dele. Tem que voltar esse menino. Por que o Tchoca não tem mais oportunidade? Um jovem que tava bem. Então o Corinthians, na janela do meio do ano, mas tô sem dinheiro, mas isso, aquilo. Tem que contratar jogador pro setor defensivo, senão vai continuar... mal treinado o setor defensivo. Mas se você mesmo, Edu. Eu acho que tá mal treinado, mal posicionado, os jogadores não sabem o que faz dentro do campo. Então você vê assim, o Ronaldo fala uma coisa, por um lado ele tem razão, né, pro zagueiro ficar afastando muito perto do goleiro, mas ele tá afastando porque tá sem confiança, Ronaldo. Se você não tem confiança, você não sabe o que fazer dentro do campo, é difícil. Então ele vai indo para trás. Aí o quê? Quando você vai no treinamento, o Dorival agora vai ter tempo para treinar daqui um pouco aí na parada aí do Mundial, né? Que vocês vão ficar assistindo no sofá, Ronaldo. E aí vai ter tempo para treinar. Então você treinando essa parte defensiva, com certeza vai melhorar os jogadores individualmente. Pode ter certeza disso. Eu acho que vai. Viu? Mas vocês falam tanto de falha. Alguém assistiu o Inter de Milão e Barcelona? Foi gol assim também que saiu. Não, peraí, doutor. Saíram gols desse nível. Se a defesa falha, né, Marco? O ataque também tem que compensar. Claro, vamos lá, finalista da Champions League. Os dois. 4. O Kaká jogaria no qual dos dois times que você está citando? Só pra eu marcar aqui. Eu vou marcar aqui. O Kaká tomou daquela água com o Dorival. Não foi muito bem comparando esses jogos. Não. Tá tudo eu fui bem pra caramba. Por quê? Porque os gols saíram da mesma forma. Calma aí, doutor. Da mesma forma. Eu vou dar mais uma chance. Eu acho que aquela água que o Dorival tomou ontem. Vocês não deixam ele falar. Não, marca aqui pra mim. Qual os times? Nem fala. Só marca qual o time que o Kaká e o Ramalho poderiam jogar no que eu vi ontem. No Barcelona ou no Inter. Vocês criticam jogadas individuais de falha de jogadores. Os gols de Inter de Milão e Barcelona então foram vamos elogiar a zaga do Corinthians ontem. Foi uma maravilha. Não vou elogiar, não. Então vamos detonar a zaga do Barcelona. Vamos detonar a zaga da Inter de Milão, que tomou gol desse até porque a zaga do Corinthians tomou 3 gols. O que perdeu tomou 4. E até porque a zaga do Corinthians... Vocês na arena. A zaga do Corinthians estava enfrentando o Yamal, o Rafinha. O Inter tomou o máximo. O resto da arbitragem aqui confirma. A maneira... O Inter tomou 6 na arena, velho. E não ganhou nada. Os gols saíram da mesma forma. Tomou 6. Vocês não querem que saia gol. E quem é que eram os zagueiros desse aí? Então vamos falar desse aí. Por que que num jogo... Por que quando a arbitragem aparece, aí fazem gols e não tomam tantos gols? O Vitão tava na praia Copacabana, correndo de lado. Para aí, pô. Você tá falando de Kaká. Vamos falar do que você trouxe. Inter e Corinthians já acabou, gente. Já acabou. Ficou lá no sábado. Não, ele prefere voltar no sábado. É melhor voltar no sábado. Eu tô falando de gol. Eu tô falando de gol, de posicionamento e do time que o doutor vai encaixar o Kaká. Eu quero no final do programa aqui o time que o Kaká vai Pica-Pau, levanta. Eu quero saber. Até o Pica-Pau caiu. Eu quero saber que time que joga o Kaká e o Ramalho. E o Kaká nem foi o pior ontem. Peraí, gente, olha só. O José Martínez não é um titular absoluto no Corinthians, né? Depende. Eu já não sei mais. O Dorival chegou agora. Porque ontem, quando ele saiu, ok, o Corinthians pode dizer, perdi um jogador importante, mas não é um titular absoluto. Não, e aí você volta pra segunda etapa com 40 segundos, você toma um gol. Mas você tem 50 minutos pra fazer outro, né? E nem chegou perto, porque a posse de bola foi do América. As maiores chances, número de chances, o América teve mais. Falar, Renata, a culpa é do Ronaldo. Por quê? A culpa é do Ronaldo, a culpa é da instituição que não valoriza a Sul-Americana. Isso internaliza. Os caras entram dizendo, quer saber? Vamos focar no brasileiro, essa competiçãozinha, essa Série B da Libertadores. Então o Memphis vai jogar contra o Mirassol, Chico. O Memphis joga contra o Mirassol. Tem que jogar, porque o Campeonato Brasileiro é prioridade pro Corinthians, tem que ser. Passou um sufoco ano passado, só que a Sul-Americana era um jogo decisivo. Os caras entraram numa tiriça, numa preguiça. O Thales Magno, depois que renovou, não jogou mais.
Só toca pra trás. Não dividiu nenhuma bola. O América de Cali aqui, ó. O América de Cali ontem em Itaquera. Marcou pressão em cima do O Corinthians não tá afim dessa Sul-Americana. Era altitude. Fala a verdade pro torcedor, não tava afim. O que você falou ontem, Cicinho, que quando ele escuta o espanhol... atrapalha. A altitude, mais uma vez repito, a altitude atrapalhou o Corinthians. Nossa, Ronaldo, agora agradece que caiu na Os Alpes de Itaquera atrapalhou o Corinthians. Não, mas para aí, vocês já estão falando que o Corinthians já caiu da Sul-Americana? O Corinthians caiu da Sul-Americana. Que tem que chegar em primeiro, né? Mas você ganhar dois jogos... Tem que ganhar 2 jogos fora. Secar o ainda. O Sgarbi falou Eu tô falando, vai chegar em segundo, tem os playoffs. Eu já apresentei o Corinthians pro Capelani. Eu posso apresentar o Corinthians pra vocês também. O Sgarbi falou uma coisa verdade. Se tá passando vergonha na Sul-Americana, imagina a Libertadores. Então, aí... Mas é por isso que tem que passar vergonha e falar que tem Mundial. Primeiro pra falar que vai passar vergonha, o cara fala, eu tenho Mundial. Essa é passar vergonha Mundial. Já vem nessa daí, rapaz. Há pedidos da tabela da Sul-Americana do Corinthians pra você analisar aí, Rony. Quer ver? A gente vai mostrar o grupo C da Sula. Olha lá. Huracan, que joga com o Racing, ainda não jogou na rodada, é o líder com 7. O América de Cali com o empate foi a 6 e o Corinthians ficou com 5. Aqui tá tudo... Só que o Huracan joga aqui amanhã, né? E o Racing não tem nenhum. O Huracan ainda pode ir a 10 amanhã. Pode. Porque joga com o Racing, que todo mundo ganha. Então vai a 10. E aí o Corinthians ganhando os 2 jogos fora, vai a 11 no máximo. Só que um deles é contra o Huracan. Então o Huracan não pode ganhar mais nenhum jogo. Não ganhou em casa, vai ganhar fora. É isso? O segundo joga playoff. Não dá. Não, ok. Esquece, joga a toalha. Não passa direto para as oitavas, aí tem que jogar o playoff. Foca no brasileiro. Foca no brasileiro, Copa do Brasil. Ficou difícil. Vocês têm um mas gente, aí não é estranho. Você cai da Libertadores. Aí vai cair da Sul-Americana também? Você não pode golear num sábado e cair fora no... Eu vejo a postura do Corinthians na Sul-Americana. É um time bipolar. Então, não pode. A postura do Corinthians na Sul-Americana é uma postura soberba, na minha opinião. O Corinthians acha que, nossa, a Sul-Americana é pequena pro Corinthians. Aonde, irmão? É isso. Não estão entendendo a realidade. O Corinthians em Libertadores cansa de passar vergonha. Vergonha atrás de vergonha em Libertadores. Você tá falando soberba, é isso? Eu tô ouvindo. Mas é uma postura pra mim soberba, de que a Sul-Americana não importa. Mas ano passado, vocês não lembram que o Corinthians também estava desenhando a Sul-Americana e foi ficando. Colocava time reserva, misto. E aí chegou lá e foi eliminado pelo Racing, que virou o campeão da competição. Sim, perdeu pro campeão. Aí já é outra história, com o time que tava... Nossa, parabéns, que tava cambaleando. Não, mas a gente não comemorou, não. Diferente, viu? A gente não comemora esse segundo lugar. É isso aí que o jogador acha. Eu comemoro o segundo lugar de brasileiro e vou comemorar a vida inteira. Que você não é pra ser primeiro, que seja segundo. A questão não é só mais dinheiro, é prestígio. A questão não é só abrir mão da Sul-Americana, é abrir mão do dinheiro também, que é algo que o Corinthians precisa. Vai pra Recopa, você ganha a Sula, você vai pra Libertadores, você vai pra Recopa, você ganha a premiação, você ganha um título que o Corinthians não tem. Você lota o estádio em jogos até a final. Pelo amor de Deus. Mas, Chico, não tá meio tarde esse discurso? Tô pensando naquilo que você falou ontem, que o Corinthians ia ser campeão. Tinha que ter falado da primeira rodada isso. Eu quero o nome do time. O senhor vai ter que me dar o nome quando eu vou colocar o Kaká. Porque eu vou ligar lá agora. Ele vai falar, vou levar o Kaká pro Barcelona. No Milan. No Milan? É o meu Kaká que eu tô falando, não é o seu. O senhor já parou. O senhor já parou. E tá morando em Orlando. Esse Kaká, não, já voltou pro Brasil faz tempo. Ele falou isso aí, né? Tá bom. Você lembra disso? Eu lembro que ele falou que ele não tá morando mais lá, tava aqui. Eu só errei o lugar que ele tava. Mas eu nunca fui bem também na aula de geografia, né? Todo mundo é. Aí já é história. Mas essa geografia sul-americana ela não é tão simples, Sgarbi. Na verdade, o América de Cali recebeu o Corinthians lá na Colômbia, que não era nem time titular totalmente, e acabou empatando. E agora, o Corinthians sai na frente, poderia ter feito segundo, terceiro, não fez, não foi pra cima, e deixou o adversário empatar. A postura tinha que ser diferente. Quando você cai numa pré-Libertadores, que é um vexame, o Corinthians cai na pré-Libertadores é um vexame. Você tem que encarar a Sul-Americana para dar uma resposta. É cair no Paulistinha. Primeiro, já que é pra falar que é vexame, é cair no Paulistinha e ficar chorando pênalti que não existiu. 2007 foi lindo, você e Sebastião de São Paulo campeão. Tá Essa bom, é uma pergunta legal. O que vale mais, o Campeonato Paulista ou a Sul-Americana? Fica na tua, que nem Gaúcho você teve. Nem Gaúcho você teve também. Quem teve foi a Renata, parabéns. A postura tinha que ser outra na Sul-Americana. Invicta! Ganhei o Campeonato Gaúcho, tá ótimo, já tem um título. Pra quem não tinha título desde 2016, eu tô feliz. Eu falei Paulista, né? Seu Bocudo. Paulista você não comemora? Falei Paulista. Não, tudo bem. Everton, você tá muito silencioso, Everton. Interfira, interrompa, apareça, cresça, porque o Ronaldo não para. Empate em casa e ele tá dando aquele desvio de foco aqui no programa. Faz qualquer coisa, mexe os braços, gesticula, tá aí parado, não faz nada. O que é, Abel? Tá parecendo uma jarra de Toddy, tá maravilhosa. Em segundo lugar... Abel?
Deixa eu falar aqui. Eu preciso falar pro Ronaldo, eu preciso falar pro Chico. Me deixa, é o seguinte, eu tenho perguntas a serem feitas aqui, viu, Jarra de Todd? Viu, Jarra de... A primeira. Ontem o Ronaldo disse assim, primeiro tempo de Dorival, segundo tempo de Ramon Dias. Ué, mas há muito pouco tempo elogiava o Ramon Dias e o encanto pelo Dorival acabou no segundo tempo, aí já meteu a culpa no Ramon Dias. Eu fui induzido. Então agora, toda vez que o Corinthians for, o Real Corinthians vai colocar a culpa no Ramon Dias. Aí agora eu vou perguntar pro Chico, por que o Chico tá defendendo tanto? Afinal de contas, é Grêmio ou Corinthians? Defende tanto. O Cicinho tem razão. O Cicinho tem razão. Quando a bola foi cruzada, o jogador não tem que virar o bumbum pra bola, não. Se atira contra a bola, como ele toma bolada? Jogador corintiano. Vocês vão cobrar só do na meio, nossa não vou arena, cobrar do zagueiro, não vou cobrar do volante, não vou cobrar do técnico. irmão. Os caras que entram no goleiro no segundo tempo, vão cobrar de um cara. Não. Em muitos casos, erra quem... Não. Em muitos casos, quem tá na frente da bola pode bloquear o cruzamento. Não é só o zagueiro que tá lá na frente da marcação, ou lá atrás da marcação. Os dois que tem que levar a bola, não. Eu tô querendo entender por que você tá defendendo tanto, irmão. Antes dele bloquear, ele tem que acordar a zaga. Tudo bem, você já falou, Chico. Agora deixa o Ronaldo falar um pouquinho. Acabou o encanto com o Pica-Pau. Acabou o encanto com o Pica-Pau. Ronaldo Giovanelli, acabou o encanto com o Pica-Pau. Durou o quê? 3, 4 jogos, Ronaldo? Que isso? Onde é que vocês estão com a cabeça, gente? E a Renata, eles têm aqui conversado muito comigo aqui. Eu tenho entendido que o futebol requer muito treinamento, requer uma tranquilidade, né, doutor? Requer um trabalho. Espírito. O quê? Paz de espírito. Paz de espírito. Vou marcar essa paz de espírito. E precisa tudo isso no futebol. E eu preciso disso também na minha vida. Aliás, o Corinthians está passando por uma paz de espírito incrível, né, nos bastidores. The make the power, the offer, the king, the spirit. Não sei mais o que fazer. De segunda pra hoje é outro homem. Impressionante. Mudou. Bipolaridade, Cicinho. Estamos aqui esperando ansiosamente que o Cicinho vai mostrar o gol do América de Cali, gol sofrido pelo Corinthians. Vai aparecer aí, Cicinho, fica tranquilo aí no telão. Falando mal de cobrança de escanteio. Ronaldo, Chico, look my face, please. Ó, os dois que estão ali, Cicinho, já começa com os dois que estão ali. Já começa com os dois. Ó a viradinha dele. Não, como é que foi? Como é que foi? Como é que... Não, mostra aí, Cicinho. Agora a câmera tá em você, vai. Aí, você quer pedir ajuda pro universitário zagueiro Edu Dracena? Também pra saber o que aconteceu aí? Edu. Posiciona essa zaga aí, Edu. Deixa eu ver se você vai ficar de ladinho também. Não, eu não. Vai, Edu. O Ronaldo fala tanto da zaga, mas pra mim, quem falhou mais foi o Hugo. Ele ficou dentro do gol. Olha, goleiro, vem cá. Onde que ele tá? É isso. Ele tem que estar aqui, ó. Peraí, o Edu tá falando do goleiro e não da defesa. Vai lá, você fala do goleiro, pô. Ó, ele tem que estar aqui, ó. Tá dentro do gol, gente. Se ele tá aqui, ele sai aqui nessa frente. Pelo amor de Deus, gente. O Edu tem que falar da defesa, não do goleiro. Sai daí. Que os meus zagueiros eu tratava assim. E lateral também. Lateral também tem que sair. Você correndo moto. Para. Olha lá. Quem tá dando condição? Tá de brincadeira, meu zagueiro? É isso que eu tô falando. Passa atrás dele. Não, foi ali, velho. Se o Ronaldo jogando... Se sou eu, já vou no cima do meu zagueiro. Fala, você tá louco? Acabou, Edu. Já estamos no break, Vamos voltar, volta, Edu. Muito bom, para quem não acompanha o YouTube, o Jogo Aberto definiu que 3 possíveis culpados do crime, o crime é o gol do América. Temos 3 suspeitos, ainda não sabemos quem é o culpado efetivo, mas vamos descobrir até o final do programa. Sgarbi, São Paulo 2-0 no Aliança Lima fora de casa, muito bem encaminhado para a próxima fase, o tricolor paulista. É interessante que o São Paulo está demonstrando que sabe jogar Libertadores. 3 vitórias fora de casa, não comparando, pelo amor de Deus, os dois treinadores. Mas nem na época do Tele, por exemplo, que foi a melhor época da história de São Paulo conseguiu esse feito. É muito difícil, né? Não, então tem que enaltecer. Claro que tem que enaltecer. 3 vitórias fora de casa, você tem jogadores, por isso que eu sempre discordei muito do papo de o elenco do São Paulo é muito curto, é muito ruim. Não é. Tá vendo que apostando na molecada, um pouco, Matheus Alves ontem pra mim, lógico que a galera tá falando de um gol também que ele poderia ter feito, só que foi muito bem em 2 lances. O do Ferreirinha, que estava milimetricamente ali impedido, e o que ele deu assistência para o André Silva. São jogadores que estão entrando e dando conta do recado. O próprio André Silva, tendo oportunidade, fazendo gol, artilheiro de São Paulo no ano, tá muito bem. O Juan Tressoldi na zaga,
Jogador que era muito questionado, fez um jogaço ontem mais uma vez. O Edu elogiou aqui. Anulou o Guerreiro ontem, fez um jogaço, um grande jogador. Então são jogadores que o Zubeldia tá testando e estão dando conta do recado. Estou gostando muito. São Paulo na Libertadores, que tem que ser o principal foco. Bem, o Luciano entrou bem ontem também. Entrou no final do jogo bem ali na assistência para o André Silva. Então estou muito satisfeito com o São Paulo aí na competição, que tem que enaltecer o treinador, o elenco, os jogadores estão dando conta. Muito bem o Tricolor. Marco Aurélio Cunha, sua vez agora, uma vitória fundamental que traz tranquilidade, que deixa o time muito mais atento à Libertadores. O que eu posso falar para esses meninos aí é que eu já sabia, né? Você sabe. Nossa, mas o senhor vai continuar batendo até essa quando? Esquece, que mano é essa? Nós já reconhecemos. Agora aguenta, Eu já sabia, né? Vamos torcer para dar certo, se der errado, você tá lascado, viu, doutor? Não, ok, eu vou assumir, eu vou admitir quando eu estiver errado. Mas um grande jogo do São Paulo, jogo consistente. Eu falei que o São Paulo estava classificado já antes dessa partida, você lembra? Falou mesmo, e foi chamado de homem com soberba. Isso, soberba não, futebol. Você sabe que o time é melhor do que esses que estão aí. Porque o time agora, era ruim. Na próxima fase, dependendo dos... É importante fazer a melhor pontuação para ter o segundo jogo até a semifinal em casa. Isso joga muito também. E aí, claro, pega um jogo difícil, pode cair, porque futebol só ganha um. Mas o rumo está sendo muito bem planejado, muito bem feito pelo Zubeldia. Zubeldia, conte comigo. Chico Garcia, como é que você avalia esse São Paulo? Não vem agora aquela coisa lá, mas o grupo não é tudo isso, porque o Tadjeres era um problema para o São Paulo, o Aliança Lima empatou aqui, por exemplo, e o Libertad estava liderando há pouco tempo. Não, essa vitória tem que ser valorizada, porque se a gente olhar só o resultado, daqui a pouco pode achar que o São Paulo teve facilidade e no começo do jogo. Venceu depois da expulsão, Lima, né, Chico? Não teve uma expulsão aí? Não, mas já foi bem depois, já estava ganhando de 1-0. Foi no segundo tempo. Só para lembrá-los. Para os outros vale a expulsão, né? Para os outros vale. Que é isso, que violência? Eu acho que o São Paulo, vou ter que trabalhar São Paulo se impôs no jogo. O São Paulo se impôs no jogo, como vem se impondo na Libertadores. E é isso, vai ganhar. Mas você tem que falar, Chico. Alguém tem que falar que teve expulsão, Chico. Mas já estava 1-0, né? A expulsão tá na tela. Olhe na tela e vê. Isso é pra expulsão, menino? Não é não. Presta atenção, Chico. Você tá discutindo essa expulsão? Você não quer? Não. Então acabou a discussão. Não, gente. Na boa. Mas não, eu tentei, menino. Então, tá bom. O São Paulo abriu o placar no primeiro tempo, voltou para a segunda etapa, continuou melhor, veio a expulsão, aí ele administrou, criou o Ferreirinha, teve gol anulado. Poderia ter ampliado o placar antes. Mas aí o André no final... Ia ter uma tanga aí no programa depois do nosso. Mas o Zubeldia... Aí tem que dar de tanga, eu não vou ver, não. Mas é loucura, né? Porque Sai fora! O Zubeldia, ele passou por uma instabilidade que ele estava praticamente demitido no próximo jogo. E, de repente, não só pela torcida, tá? Porque as informações vinham de que internamente o São Paulo estava... e aí talvez a multa rescisória, né? A multa, não, vamos deixar. E aí você tem que entender. Às vezes o resultado não vem, doutor, o doutor sabe disso. Mas você sabe que ali tem um trabalho. E que ali na sequência esse cara vai se reorganizar. O Abel Ferreira é um caso no Palmeiras, né? Tem pressão. Mas os caras sabem que ele vai reorganizar o time, como aconteceu. O Zubeldia foi a mesma coisa. E aí, alguém quer se manifestar? Eu quero, vou falar da expulsão. Eu tô de novo, mas você não falou que o assunto estava encerrado? Só mudou o jogo por causa da expulsão, na minha modo de ver, porque o time acaba jogando fora de casa. Agora, ontem... o time jogando fora de casa, a expulsão... Toma 6 gols, não pode. O time que joga fora de casa tomar 6 na arena, não pode. A expulsão na tela... Quem tomou 6? Se você provar que alguém... Eu nunca mais brigo com você. Só valeu 4. Bom! Mas tomou 6. Tomou 6. Eu também fiz 5 no Maracanã e não valeu. Tropeçou sozinho e o cara deu cartão. O Chico não quer explicar. Mas é os 4 Ds, ô Ronaldo. Ali, ó, o Lucas ia em direção ao gol e o defensor estava atrás dele. Agora você está falando que esse movimento que ele fez era para ele ficar girando que nem peão e ser expulso. Por que a gente está escutando o Ronaldo? Não, posso falar uma coisa? Eu achei a vitória mais tranquila essa vitória contra o Aliança Lima do que a do Libertad. Verdade. Achei essa vitória mais bem administrada, mais bem construída. Ele girou o elenco, ele foi dando minutagem, foi organizando. Eu acho que essa vitória, ela é bem emblemática, ela é bem significativa. Por isso tem que valorizar, Renata, porque assim, Libertadores, independente do adversário, a gente viu tantas surpresas já, né? Fortaleza sendo surpreendida, Flamengo, o próprio Botafogo enfrentando tantas dificuldades. Então, por mais que a equipe seja
tenha menos qualidade, a equipe que tem mais qualidade, ela é encarregada de tornar o jogo fácil. E foi isso que o São Paulo fez nesse jogo contra a Alianza Lima. Verdade. Entendeu? O São Paulo, a postura do São Paulo, diferentemente do que aconteceu aqui no Morumbi, o São Paulo não colocou o pé no freio. O São Paulo sempre acabou mantendo. Foi legal. Não, o PSG. até mesmo com as substituições. Lima, isso foi legal, mas Foi legal manteve ontem. porque tava com a mais. Assim. Não, para de falar disso, cara. Ninguém tá falando que Libertadores já. Mas isso você já acabou a Libertadores. Se atrapalha. Acabou pra você a Libertadores. Só que, ó, foi legal. Outra coisa legal do Zubeldia ontem, o Zubeldia na coletiva, ele reconheceu, falou, pô, lá no jogo contra o Alianza Lima no Morumbi, eu errei. Ele falou que errou, ele achou que tinha ganho o jogo. Ele achou que já tinha ganho. Ele tá fazendo um grande trabalho na Libertadores, rodando elenco, como falou o Cicinho, e tem uma situação... Renato, olha isso que ele tá falando, Renato. Olha isso, esse menino. Doutor, tira o remédio. O cara, quando reconhece o erro, é bonito também. Mas a questão é o seguinte, talvez se o Zubeldia, naquele jogo, tivesse falado, olha, eu errei, assumo a responsabilidade, a postura de muitos, como nós reconheceríamos... Não, vocês teriam pedido a cabeça dele imediatamente. Eu tô falando talvez. Naquele eu tô falando talvez. Naquele momento, se ele assumisse isso, ele ia demonstrar fragilidade, vocês iam pedir pra sair. Talvez não. Talvez não. Quando a pessoa mostra fragilidade, qual que é a primeira postura? É o quê? É você abraçar. Vem cá, tadinhozinho. Agora eu quero ver a atitude dele, o Zubeldia, com relação ao Arboleda. Porque o Moleiro não tá jogando muito bem, o Juan. Ele vai tirar o menino agora pra colocar o Arboleda? Vai. Arboleda vai. Porque ele tem que ter. Quem ganha mais tem que jogar, filho. Sabe aquela história de carregar o piano, o cara que faz o que a gente chama de trabalho sujo? Não tirou o Flávio Lopes pra Ninguém pôr o fala menino. do Marcos Antônio, porque o Pablo Maia, quando saiu, parecia, na minha opinião, era um problema muito complicado de ser solucionado. Alisson e Pablo Maia juntos funcionam demais. Só que agora o Marcos Antônio tá jogando bola, gente. Jogando então, muita bola. aí quem que sai? O Pablo Maia entrar. O bom é ter mais opções. O Pablo Maia está muito longe do nível técnico que ele tem. Porque ele tem que recuperar, como o Lucas. O Lucas está no banco. O Lucas não saiu jogando. E o Lucas foi sensacional. Mas o Lucas vai jogar domingo contra o Palmeiras? Você acha? Se jogar naquele gramado lá, né? Aquele gramado que machucou. É por isso que nós temos o Beldinho, não quero nem saber, né? Tá jogando demais. O quê? Vai lá, Renato. Você caro. Ô, Cici, você tá ficando ligeira, hein, Cici? Rápido intervalo, mas tem YouTube, segue o papo. Vamos lá na internet. Ronaldo, São Paulo ganhou na Libertadores, aceita. Parece que ganhou do Barcelona, parece que ganhou do Real Madrid. O Barcelona te eliminou da Libertadores, eu digo é. Nós ganhamos o seu time de 6. De 4. De 4, que é horrível também. O Barcelona foi eliminado também. Também foi. Muito bem, estamos falando sobre São Paulo 2-0 para cima do Alianza Lima, jogo fora de casa. Marco Aurélio Cunha, agora tem clássico ainda, dá para organizar melhor as estratégias e tudo mais. Mas é impressionante como o São Paulo, ele se reencontrou na Libertadores. Já não é desse ano, o ano passado também. São Paulo só perdeu pro campeão e nos pênaltis. Então o São Porque Paulo... o Lucas errou o pênalti também. E o Caleri também. Mas faz parte do Não pode bater com a mão, tem que bater com o pé. Mas não bateu na mão do goleiro. Pode bater com a mão. Não bateu na mão do goleiro. Pênalti é o seguinte, se é pra errar, erra grande. Lá bate, chuta forte e tal. Agora... Marco, o outro, você deu uma aula nos pênaltis, só perdeu para Edu Dracena, viu? Mas o Edu é profissional. Mas exatamente. Então, eu acho que o que é importante agora é o São Paulo, nesse jogo contra o Palmeiras, colocar uma equipe possível. Eu não poria o Lucas lá no carpete, não poria. Deixaria o Lucas no carpete? Tem que tirar os caras para machucar. Não é sintético. Não, mas é tapete novo. Também é sintético. É tapete também. Não é carpete? Não é carpete? Contra o Botafogo não reclamou. Porque, na verdade, não é grama artificial. Isso é piso artificial. É piso. Grama é grama. Sim. Não põe boi lá, não come. Então, aí jogou no Rio, ninguém reclama que machucou o Caleri e ninguém reclamou. Claro que reclamo. Você não falou nada, doutor. Eu vou falar. Engraçado que ele joga peladinho na grama sintética, ele, ai, meu joelho. Joga o quê, menino? Não joguei aí, não cheguei a jogar. Joga o quê, menino, que eu não escutei, menino? Só site, sim. Não é peladinha, não, menino. Peladinha. Porque o Cici joga peladinha no seu site. Não, o Cici joga de roupinha. Os caras aqui também, rapaz. Gente! O Cicinho hoje já deu uma virada ali. Já pra mudar o tema rapidinho, doutor, vou usar a sua
experiência na medicina, porque o goleiro Rafael me preocupou. Quando ele teve aquele choque ontem e ele bate a cabeça, me parecia algo até muito sério. Tomara que não tenha sido nada, acho que o São Paulo deve fazer algum exame agora no retorno, mas ele tem sido um dos destaques da temporada e ontem o choque foi pesado. Foi, ele bateu a região occipital, a nuca, né, no gramado, e é um quadro assim de concussão. Aí depende muito dos sinais clínicos, para saber se realmente ele teve alterações ali naquele exame que se faz para ver percepção, para ver consciência, para ver lucidez, enfim. Mas é preocupante. Depende muito dessas 24 horas pós-jogo. Aí sim, faz exame, faz ressonância, tomografia, para ver se teve algum tipo de edema cerebral. Eu espero que não, acho que essas pancadas às vezes não são tão fortes e aquilo passa. Mas é importante sempre avaliar, talvez ele tivesse que ter saído do jogo. Às vezes acontece, né, doutor? Eu já vi casos de o cara sair, continuar jogando e tal, passar 1, 2 dias, ter um lapso de memória. Eu tive. Corinthians e Palmeiras, imprudente. Eu só lembrei, eu cheguei em casa, porque quando vai ser o jogo? Então a gente entende Alisson no jogo da seleção brasileira passou. A gente entende muita coisa. Esqueceu até hoje. A gente entende muita coisa. Aí é o que acontece depois dos 50 aí. Perde cabelo, perde sobrancelha. O Miranda teve um quadro desse na Libertadores também, que ele perguntava pra mim no vestiário, onde eu tô? Quanto tá o jogo? Quanto tá o jogo? O senhor pergunta o nome também? O Joaquim chegava e falava assim, como é que é seu nome? Eu falo, o seu é Joaquim. Agora o meu não sei. É verdade. Muito bem, depois de uma aula de Dr. Marco Aurélio Cunha sobre medicina, já no nosso YouTube, agora Chico Garcia. Qual é a boa, Chiquito? Acompanhem o nosso programa também ao vivo no YouTube, porque acontecem coisas malucas. Chiquito, aqui nós temos uma dúvida. Quem é o culpado pelo gol do América de Cali? Temos 3 suspeitos. Precisamos de uma definição. Então, a primeira história foi proposta pelo Cicinho. Que o primeiro culpado desse gol, pode ficar aí, Chiquito, organiza, seria Memphis Depay. Olha só, a cobrança do escanteio. Aqueles 2 ali não, né? Os dois ali, a cobrança de escanteio. E olha, como é que ele fez, Cicinho? Ô, Cicinho, eu não joguei bola, tá? Mas olha só, o cara já chega batendo, ele não domina. Então, o cara já chega batendo, o Memphis vai dar o combate, o que ele faz? Ele freia. Não, ele tem que... Vê que a velocidade dele muda. Essa é uma grande responsabilidade. Tudo bem, você tem uma empresa. A empresa, ela é dividida por cargo. Tem o que ganha mais, que é o cargo de maior responsabilidade. O cara que mais é cobrado, entendi. Então, entendi. O passe, a assistência e o gol... Cai o Pix na conta dele. E quando... Mas ele não tem que defender. Olha o contrato. Então, tipo assim, então vamos cobrar também. Tá, mas calma aí. O Cicinho deu a primeira opção, o primeiro suspeito é o Memphis. Aí vem Ronaldo Giovanelli e fala o seguinte... A linha. Que o suspeito de ter errado nesse lance é o André Ramalho. É a linha. Mas a linha. Não se tem sobra dentro da área. Ele tinha que estar onde? Atrás do Kaká. É isso que eu tô dizendo. Ele tinha que estar atrás do Kaká. Acabou. Mas se ele tá atrás do Kaká, vai a linha, o cara tá pedindo. O Carrilho largou também, hein? O cara tá atrás do André Ramalho, mas o Carrilho largou. Então tem mais gente. Então o Chico já ofereceu uma quarta opção aí, que é o Carrilho. A jogada foi aonde, ô? Não, tudo bem. A jogada foi aonde? Mas olha... Presta atenção! Olha onde tá o Carrilho. Não me irrita, velho, que eu já tô irritado com esse empate. O cara sai correndo e aí ele para. Olha lá, olha o Carrilho. O Carrilho tá aqui, ó. Eu já estou irritado com esse empate. Aí calma, tem mais. Olha o Carrilho. Ô, Chico, vem Edu Dracena e diz, não, eu conheço esse lugar aí, essa é minha área. O culpado é o posicionamento equivocado de Hugo Souza. Vai, atenção. Vai, Edu, fala. Ele tá dentro do gol. Olha lá, se ele tá um pouco à frente... Você quer que ele fica onde? Atrás do gol? Ele é goleiro! Dá um passo à frente, olha ali. Onde que não nasce grama ali, o goleiro não pisa, não nasce grama. Você quer que ele saia dessa bola aí? Aí, ó. Essa bola é baixa. Gol, rapaz, pelo amor de Deus. Então nós temos 4 suspeitos, acrescentamos o Chico Garcia com o Carrilho. Não, e aí eu pergunto... O Carrilho, ele faz a linha, Chico. Não, mas ele para. Não, é claro, ele tem que sair e fazer a linha. Não dá, ou eu faço a linha ou eu corro. Poxa. Ele fez a linha. Pra você que é o culpado, porque Marco Aurélio Cunha e João Pedro Sgarbi, talvez eu também podemos definir isso. Já que temos as opções, os suspeitos estão aí. E aí, Marco, pra você, quem é o grande culpado desse lance? O cara que fez o gol.
Eu também acho. Eu também acho. Mas quem deixou ele fazer o gol? Quem é que fez alguma coisa errada pro gol sair? Eu acho que taticamente foi não prestar atenção no cara que fazia o cruzamento, que ficou todo mundo dentro da área e olha lá, tem três ali para fazer. Olha lá, ele freia, ó. Então, se ele chega. Eu acho que, quer que eu diga a verdade? Eu acho que o erro foi do treinador que não preparou, essa jogada. Não, Marco, eu vou passar pro Sgarbi. Quem vai definir o Sgarbi? a sexta opção, porque não Você vai definir quem é o culpado, Sgarbi. Vem comigo, pai. Eu vou muretar, vai parecer que eu tô muretando se eu Então falar eu que vou o erro foi decidir. coletivo. Deixa a Renata decidir. Pra mim, o erro foi coletivo da zaga do Corinthians aí. A gente sabe quando toma gol é coletivo, mas ali é... Não, mas sempre tem alguém que a gente fala, naquele lance, quem falhou. Pra mim é o Memphis, erro é do André gente. Ramalho, na minha opinião. Pra mim é o Memphis. Pra mim é o... Pra mim, então, a goleada de 6-2, a goleada de 6-2 que estragou É a falta de não ter ninguém no rebote. Aqui não é Corinthians, aqui é Corinthians. Se é Corinthians, Memphis, dá a chegada ali junto, aí ele freia. Não é Corinthians isso. O Corinthians é chegar chegando. Gente, olha, 4 suspeitos e 1 culpado apenas. Não chegamos a uma conclusão. O Neto tá chegando com os donos da bola. Amanhã tem mais jogo aberto. Valeu, beijo. Todo time dentro da área não tem rebote. O juiz podia ter anulado também.